uma nova sala de reunião, né? Então, acho que isso já vale também aí como uma experiência para que, caso novamente aconteça amanhã, ou venha acontecer ao longo das aulas, a gente faz contato com os estudantes representantes de sala, com os professores, e aí a gente vai propagando a informação aí com o endereço renovado, né, da sala da webconferência. Tá bom? Então, amanhã, novamente, permanece o convite a todos vocês e todas, espalhem o convite também para a reunião de amanhã, né? E qualquer mudança de itinerário em relação ao endereço da nossa sala, eu deixo os representantes de sala e os colegas professores e professoras avisados para que possa comunicar todo mundo aí, tá bom? Bom, primeiro dizer que é uma alegria muito grande a gente poder voltar a se falar ainda aqui nessas condições, né, à distância, mas de qualquer maneira a gente vai se organizando e se ajustando dentro daquilo que nesse momento nos é possível. A atividade de hoje, ela conta aqui com a colaboração, com a participação dos professores Edinaldo e Francisco. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade, né, e a disposição, né, dos professores que se colocaram aí para nos ajudar, né, nesse processo de reconhecer, de conhecer um pouco a plataforma Moodle. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião entre os professores e professoras, e eu estava dizendo justamente isso lá, né, eu sei muito pouco de Moodle, alguns outros colegas também sabem muito pouco, e nesse momento é muito importante a gente compartilhar essas experiências, né, e aí ontem eu conversei com o Francisco e com o Edinaldo, e eles se propuseram então a colaborar conosco nesse momento. Eu sei que talvez existam muitas dúvidas, né, de como que vai se dar esse processo de retomada do calendário, como que vão acontecer as aulas, enfim, uma série de questões que talvez vocês carreguem, né, e aí eu vou só pedir a gentileza para que nós reservemos essas dúvidas, essas questões, para amanhã, né, que vai ser um encontro destinado a isso, né. Na reunião de amanhã eu vou apresentar tudo aquilo que foi planejado durante praticamente 2 semanas, né, que nós nos reunimos para que a gente pudesse propriamente construir esse calendário e essa programação aí de retomada das atividades. Então, hoje, até para que a gente aproveite aí essas experiências do professor Francisco e do professor Edinaldo com a plataforma Moodle, a gente vai tentar se concentrar ao máximo aqui as questões do Moodle, e amanhã, na reunião de amanhã às 20 horas, a gente conversa sobre, propriamente, o planejamento do curso para daqui até lá o dia 4 de novembro, que é quando nós encerraremos o primeiro semestre letivo do curso. Tá bom? De antemão, né, eu também convido a todos vocês a acessarem os materiais que foram, né, estão sendo publicados nesse período. Então, o calendário que foi aprovado pelo campus, não só da matemática, mas de todos os cursos, eles estão disponíveis na página, então acessem o calendário, né, olhem lá, justamente para que vocês possam tirar dúvidas amanhã também. Assim como eu disparei um documento que é um relatório resultante das nossas reuniões de curso que ocorreram durante 2 semanas, então é bem importante que vocês também, dentro do possível, deem uma olhada nesse relatório para que vocês possam também trazer dúvidas amanhã para que a gente possa conversar. Tudo bem? Bom, para que a gente então não perca mais tempo, eu vou convidar aqui o professor Edinaldo, o professor Francisco, para assumir o posto. Na verdade, eu vou aqui mediando junto com eles, dentro do que for possível e preciso. E aí a gente vai se concentrando, então, nessas questões do Moodle. Penso que, não sei, o Francisco e o Edinaldo podem falar melhor, o tempo necessário para isso, talvez 40 minutos, 1 hora, enfim. Aí o Francisco e o Edinaldo nos posicionam em relação a essa demanda. Tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, um prazer aqui falar com vocês. Francisco e Edinaldo, veja aí qual a ordem que vocês querem e vamos tocar o barco aqui. Podemos sim, Francisco.
Professor Edinaldo. Alô, câmbio. Chamando planeta Terra. Pessoal, só um minutinho aí que quem vai iniciar essa apresentação aqui é o nosso mestre, professor Edinaldo. Francisco, eu retirei a minha apresentação, caso você precise, ou o Edinaldo precise projetar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? E caso queira também que eu projete aqui a partir do meu Moodle, né? Eu me inscrevi como aluno do Edinaldo lá no Moodle, caso seja preciso para fazer algum tipo de apresentação, de demonstração, vocês me falam. Opa, eu entrei agora pelo aplicativo, tá? Pelo celular, estão ouvindo? Sim. Ouvimos sim, Edinaldo. Opa, legal. Não, se desse para você, Ivan, então, entrar naquela minha página que tem como aluno, para compartilhar a sua página, seria interessante. Perfeito, eu vou fazer isso. Só um minutinho, por favor. Aproveitando, então, só para compartilhar com os colegas, a gente também, eu já participei pelo Moodle, aí usando o Moodle como aluno, mas como professor a primeira vez, então nesse período que foi determinada a retomada, todos os professores estão aí fazendo cursos, né, de outras instituições, do próprio Instituto agora, para tentar nos ambientar, mas ele é bem, vamos dizer assim, intuitivo. Pelo que entendi, todos nós vamos usar ele como uma plataforma principal, e se for preciso, nós migramos para outras plataformas, porque ele é tranquilo, basta a gente colocar, por exemplo, um link e acessar, por exemplo, uma outra plataforma. Só que a gente vai tentar evitar ao máximo isso, exatamente porque a gente, ouvindo os alunos, alguns colocaram que é muito ruim, por exemplo, essa semana é Meet, aí a semana que vem é no Teams, aí na outra semana agora é pro RNP. Então, muitas vezes o aluno tem um celular que não dá para, vamos dizer assim, ter tanto dispositivo, né, instalado, gasta muita memória, e aí você aprendeu a trabalhar no ambiente, o professor coloca em outro, você não consegue habilitar o fone, não consegue gravar, a gente vai tentar evitar ao máximo isso. Só para lembrar, todos os alunos aqui da licenciatura, do primeiro semestre, do terceiro e também do quinto, já estão matriculados, né? Pelo menos as que eu estou ministrando, que é Cálculo 4 para o quinto, Álgebra Linear para o terceiro e Vetores para o primeiro, todos eles a gente já abriu o sistema aí. Então, inclusive hoje a proposta é que vocês tentem entrar a primeira vez, né, no sistema. Na própria página do Itaquá, né, ITQ e FSP do BR, aparece lá um link Moodle, clica lá, dá para entrar pelo SWAP, tudo bem? Professor, então, entra aí em álgebra na disciplina. Se vocês entrarem na disciplina de álgebra, por exemplo, né, vou usar ele como exemplo, que eu cadastrei o professor Ivan, o que vocês vão ver é exatamente, por exemplo, na minha configuração, esse visual, tá? Então, ele tem essa entrada inicial do lado esquerdo, tem aqui participantes, né? Tem um campus links para notas, links para outras disciplinas que vocês estarão cadastrados, tudo bem? E nesse caso aqui, como vocês estão dentro do meu curso, vocês vão ver o que eu... Opa! Ok, agora sim. Então, o que eu, por exemplo, coloquei tópicos. Então, aqui abaixo tem a semana 0, eu coloquei aqui uma boa-vinda no primeiro momento, né, da disciplina. Coloquei aqui a nossa ementa, vamos dizer assim, para que se destina, o que nós pretendemos.
Aqui abaixo eu acabei de inserir esse Semana de Ambientação que está nas 3 páginas, né? Tanto do pessoal do primeiro semestre, na disciplina de vetores, como do segundo semestre, na disciplina de... terceiro semestre, perdão, na disciplina de álgebra linear, como no quinto, no cálculo. É uma proposta aí do nosso grande Francisco, um exercíciozinho. Aí aqui, no caso, a gente não sabia bem, agora vai funcionar em blocos, né? A gente estava programando na semana 0, um primeiro momento, para todo mundo se ambientar. No caso da minha estrutura, cada professor tem o seu, mas pelos cursos que nós estamos tendo, a ideia é sempre ter um roteirinho ali, ó, primeira semana, semana 0, segunda semana, terceira semana. No meu caso aqui, eu pensei... Sobe só um pouquinho, Ivan. Eu pensei aqui nesse roteirinho, que é... Vamos começar com a reunião rápida, que eu pensei para o dia 31, mas com um bloco álgebra não vai ser dia 31, né? E aí eu coloquei que em seguida vocês estão livres, né, para assistir videoaulas que eu gravei, de resumos do que nós vimos lá na época, né, presencial, no começo do semestre, tá? E depois, só para computar, de repente, uma presença, eu inseri depois dele um questionáriozinho, coisa bem simples, verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, como o Moodle tem um problema de não conseguir comportar muito vídeo, cada um desses links, por exemplo, só clica no vídeo 1, Ivan. Esse é só um link que vai levar você para uma página do YouTube, tá? Onde eu tentei gravar alguns vídeos. Todos os professores tentaram gravar alguns vídeos, né? No caso aqui, só o importante não é o vídeo, mas observe que a gente está tentando ao máximo aí ficar na casa dos 10 minutos de gravação. Então, para não ser nada muito cansativo, tá? Pode fechar, Ivan, o YouTube, não tem problema não, o vídeo não carregar. A gente volta para a página do Moodle. É só voltar. Porque eu acho que ele não abre na nova página. Opa. E quem puder ir entrando já, né? Então, tem aí alguns vídeos. O questionário 1. Aí pode clicar que esse questionário 1... Opa! É um videozinho, mas interessante mesmo. Aí, ó, eu estou fazendo uma homenagem aqui ao nosso querido aluno. Eu falei com vários alunos esses dias, mas um deles foi o Diego aí, ó. O nosso, acho que, único torcedor da Portuguesa. Então a gente começa aí fazendo uma homenagem aí com o layout nessa semana 0 aí, homenageando a Portuguesa. No final, todo mundo vai cantar o hino. Pode voltar, Ivan. Para a página. Então, então. E aí no finalzinho, só pode clicar no questionário, eu coloquei o questionáriozinho só para a plataforma nos informar que o aluno entrou na plataforma, a gente consegue saber se o aluno entrou, que horário. E aí, por exemplo, são questionários bem simples. Só faz esse questionário, Ivan, só para continuar. No caso, o primeiro aí, existem alguns modelos, no caso aí é verdadeiro ou falso, né? Então tem uma perguntinha aí, ó, a família de polinômios do terceiro grau é um espaço vetorial. No caso, por exemplo, isso é falso. Coloca falso, Ivan. Coloca próximo. Vocês terão algumas tentativas, isso é o professor que vai determinar, só finalizar. Falso e finaliza, isso. Aí ele pode enviar tudo. Se você fizer algumas tentativas, puder 1, 2, 3, né? Você vai poder enviar. E é interessante que esse sistema, ele mesmo já te dá um feedback, né? Se você acertou, o professor pode dar um feedback do tipo, parabéns. Pode colocar em enviar tudo e terminar. Se você tiver errado, isso. Se você tiver errado, ele vai dar também, no caso aqui, acertou, ó. A escolha está correta, esse tique. Se tiver errado, ele vai colocar um xizinho, tá? Podemos colocar várias questões aí. Então, algo bem simples, nada de
do aluno perder muito tempo no ambiente. A gente sabe que vocês terão aí várias disciplinas para fazer, tá bom? Só volta na página inicial, Ivan. Esse é um tipo de exemplo, né? Tem vários tipos, a gente pode usar... vai no questionário, por exemplo, 3, só para a gente ver uma outra... Acho que o questionário 3 é só para eles verificarem as opções que tem. A gente pode colocar objetos criados em outras plataformas, mas olha, por exemplo, o questionário 3 é de arrastar, né? Então, é só uma questãozinha também, tá certo? É só pega uma questão e arrasta aí, em qualquer quadradinho, isso, só pega e arrasta, né? Isso, aí finalizar a questão, só para... Sempre vai ter tentativas, então enviar tudo. Se você fez uma só, você vai pedir para enviar, você acha que acertou, por exemplo, senão você pode fazer, depende do professor, 2, 3 tentativas, tá? Enviar, finalizar. E aí pede para enviar tudo, ele vai perguntar se tem certeza, e aí ele vai dar já o feedback. Ó. Primeiro o xizinho aqui está errado, o último está errado, e o segundo aqui está certinho, né? Se tiver uma nota aqui, no caso, 1/3, né? Só acertou, então 3, valia 10 pontos, então 3,3, tá? E vai nas 4 também, Ivan, volta no questionário 4, eu acho que o questionário 4 é de múltipla escolha, só para eles terem uma ideia. Então, depois de cada videozinho, lembre-se que o vídeo a gente está pensando no máximo em 10 minutos, a gente sabe que depois de muito tempo nessas plataformas, a gente não consegue se concentrar, todos nós estamos cientes disso, tá? Então, nós estamos pensando aí que a presença de vocês nas atividades, a forma ativa, né, quer dizer, o espírito colaborativo de vocês nos fóruns, as perguntas, tá, que vocês tiverem, todos, pelo menos no meu curso, todos estão abertos a responder, né? Por exemplo, Matheus foi lá, alguém fez uma pergunta, o Eustáquio foi lá e respondeu, porque ele entendeu aquela coisa melhor. A gente vai sempre tentar, nesses fóruns, nesses espaços, tentar construir sempre de uma forma colaborativa, sempre em conjunto, até porque nós, professores, também estamos aprendendo, né? A ideia é transmitir alguma coisa, isso é bem melhor do que nada, a ideia não é reprovar ninguém em nenhuma disciplina, é que todo mundo participe, e o mínimo possível para a gente já é o máximo, tá? É só voltar na página inicial, Ivan. Deixa eu ver se tem mais algo aqui, semana 0. Aqui tem um linkzinho nessa sala de reunião, na reunião que eu pensei na primeira semana. E aí, ele, por exemplo, se você clicar, Ivan, só para clicar, ele vai te mandar para algum lugar. Por exemplo, eu acho que eu coloquei um link do Teams, mas pode ser do RNP, pode ser, por exemplo, é para o Teams mesmo, olha lá, Teams. Eu não habilitei porque tem um horário, mas tem um horário, né? Eu coloquei um horário, não vai poder entrar fora daquele horário, tá? Mas você consegue colocar um link, por exemplo, da RNP ou para o Google Meet, você consegue lá levar você para outra plataforma, porque, como falamos, o Moodle não suporta, por exemplo, os vídeos que eu coloquei no YouTube, aqui, por exemplo, essa página não comporta a quantidade aí de memória. Professor Francisco, se quiser. Professor Francisco, é interessante que vocês entrem, já podem, vai ser só a semana que vem, oficialmente falando, né? Tem a questão dos blocos, mas que todo mundo entre. Alguns professores já colocaram, outros nem tanto, ainda estamos... Mas é interessante construir, verificar se está bom. Eu coloquei meus primeiros vídeos, verifiquei, o professor Francisco falou, olha, Edinaldo, o som aqui está ruim, né? E o som, por exemplo, a gente está com a preocupação de também verificar se o vídeo está bom no celular, se está bom no tablet, se está bom no computador, exatamente para tentar alcançar a maior quantidade de alunos possível. Professor Francisco, se quiser. Ok, obrigado. Se o professor Ivan puder encerrar essa apresentação aí, eu vou abrir a minha aqui. Espero sucesso nessa tarefa.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês aí. Tem bastante gente na sala. Infelizmente, embora eu goste, mas hoje não vai dar para falar o nome de cada um, porque senão a gente vai terminar a noite e não terminei de ler todos os nomes aqui. Inclusive, agradecer os professores que estão presentes aí, e qualquer coisa, se quiserem contribuir, quiserem interromper, fiquem à vontade, tanto estudantes como os professores e o coordenador. Agora eu estou mostrando para... Oi, pois não. Antes de você começar, eu vou então fazer o seguinte, eu vou ficar bem atento aqui ao chat, caso alguém tenha dúvida e queira se inscrever aqui no chat, é só colocar o nome, né, e solicitar inscrição, que aí eu anoto e aí a gente pode ir retomando assim, pode ser? Aí a gente não deixa, porque às vezes as pessoas colocam dúvidas aqui, mas o chat vai correndo e eu já não consigo mais caçar a dúvida que foi colocada aqui. Tá bom. Eu coloquei uma tela do Google em branco aí, todos estão vendo essa tela? Ok. Obrigado. Então vamos lá. Para você entrar na plataforma Moodle, você vai digitar esse link que está aqui em cima. Galera do celular, eu não sei se eu vou conseguir aumentar isso aqui, então a galera do celular aí vai ter que fazer um esforço a mais para poder ler essa informação aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui. Vou aumentar para uns 110%, 125%, vamos ver se a tela não fica muito feia. Se ficar muito feia, a gente dá um jeito. Aí quando você digitar o link da plataforma, vai aparecer essa tela de login. Quem quiser acompanhar aí no seu computador, no seu tablet ou no celular, seria bom. Aí se você for tendo dúvida, você já vai anotando qual é a sua dificuldade, para depois, numa oportunidade conveniente, você sanar essa dúvida, ou com um colega, ou com o seu tutor. O seu tutor seria a pessoa mais recomendada para te ajudar no acesso. Porque um dos objetivos da nossa tutoria é apoiar os estudantes de forma mais próxima. Bom, então aí você tem duas oportunidades de fazer o seu login, ou por uma identificação e senha, ou usando o swap. É óbvio que para nós mais fácil é usar o swap, não criar um novo usuário ali. Até porque, do jeito que o Moodle está configurado no campus de Itaquá, a gente não tem essa possibilidade, tá? Então você clica aqui em Swap e FSP, e aí ele vai abrir a tela do Swap para você fazer o login. Todo mundo vira a cara para lá, vou digitar minha senha aqui. Muito bem. Pronto, você acabou de fazer o login na plataforma. Eventualmente, esse login pode dar problema. Você clicou ali em fazer o login pelo swap, ele vai tentar a conexão com o swap lá e dá um problema. Se você acontecer isso, minha sugestão é a seguinte: entra no swap, faz o login, depois volta e acessa o Moodle e clica ali no swap. Aí desse jeito não vai dar pau nunca. A primeira hipótese pode dar problema, porque isso aí é uma comunicação que é feita entre os softwares de forma assíncrona, mas simulando um modo síncrono, e isso às vezes dá pau, tá? Mas esquenta a cabeça com essas tecnicidades, não. Depois que você entrar na plataforma, você terá a página inicial do seu Moodle. Cada estudante tem um Moodle. E aqui, por exemplo, como eu sou professor, aparecem os cursos que eu acessei recentemente, e embaixo todos os cursos nos quais eu estou inscrito, ou como estudante, ou como professor. No caso de vocês, apareceram todos aqueles cursos, disciplinas, tá? Quando eu falo curso, lá em São José dos Campos a gente tinha mania de falar curso, e eu acabei ficando bitolado, não sei. Quando eu falar curso, traduz para disciplina. No contexto, acho que você vai entender. Aqui no meu caso aparecem as disciplinas às quais eu estou inscrito como professor, e na do professor Vida Mansa, aqui, a de álgebra linear, eu estou aqui como convidado aqui, tá bom? Eu vou falar da disciplina de geometria plana,
para mostrar para vocês a ideia de como que eu estruturei esse curso. E o pessoal do cálculo 4 não fica enciumado, não. Depois eu dou uma passadinha rápida lá, mas a ideia e a estrutura é a mesma, tá? Então vamos lá. Aí depois que você entrou, você escolhe um curso para o qual você vai fazer alguma atividade, vai ver se tem notícias novas, se tem alguma informação relevante, baixar um material para você estudar e assim por diante. Bom, eu entrei na disciplina de geometria plana. O nome da disciplina é esse aqui, fica na parte superior da sua tela. A propósito, vocês estão vendo a tela? Ok, Felipe, ok, professor Mário, Ashley, Gustavo, ok. Obrigado, gente. Os demais também, obrigado. Ok. Na parte de cima você tem o nome da disciplina. E dá uma olhada como é que ficou montada aqui uma barra de... como se fosse uma barra de links ou de navegação, também chamada de histórico, né? Eu acessei o painel principal, vi os meus cursos, escolhi um curso, estou dentro do curso. Aqui eu estou dentro do curso Geometria Plana, cujo título está ali em cima. E a partir daí, vocês... Eu vou trocar rapidamente o meu papel aqui como estudante, só para você ter uma ideia de como você está a sua tela aí. Então eu troquei o meu papel para estudante. Então agora eu começo a ver a estrutura do curso, que o professor montou. Cada professor vai ter a sua estrutura. Por exemplo, eu coloquei no começo do curso o quadro de avisos, e aqui estarão, tanto na disciplina de geometria plana, quanto na de cálculo 4, estarão aqui as informações, as notícias, os links para eventuais encontros, encontros síncronos, né, encontros ao vivo, e demais informações que são, vamos dizer assim, globais para a disciplina, vão estar nessa parte superior aqui da tela. Descendo um pouquinho, eu coloquei também de forma global para a disciplina, isso está lá em cálculo 4 também, o fórum, que é um recurso do Moodle, e que eu acho que, assim, eu tenho uma crítica particular ao Moodle no modelo que nós vamos adotar, mas eu considero essa ferramenta aqui uma das mais importantes para o ensino e aprendizagem que nós vamos realizar daqui para frente. Por exemplo, o que é um fórum? Eu criei um fórum de perguntas e respostas. Só para você não se perder no que eu fiz, ó. Então, o layout da tela, eu coloco aqui no centro, aqui, coloquei uma figura ilustrativa aqui, da atividade. Aqui em cima a gente tem o título da atividade, Fórum de Geometria Plana. Aqui tem um bem-vindo. E toda vez que você for acessar uma atividade, existe um link que, em geral, está no lado esquerdo daquela atividade em si. Então, no nosso caso aqui, eu tenho o link de Fórum de Geometria Plana. Então, você clica nesse link e ele vai abrir o fórum. O que é o fórum? Eu criei um fórum de perguntas e respostas. Por exemplo, até tem uma pergunta aí de um tal de Francisco. Qual é o objetivo desse fórum? Você está com dúvida em algum assunto? Você vem e coloca aqui a sua dúvida no fórum. Não tenha vergonha, não é proibido ter dúvida. É muito legal ter dúvida. Aliás, é tendo dúvidas que a gente aprende, tá? Quem não tem dúvida aprende menos. Quem tem dúvidas aprende mais. E quem tem todas as dúvidas, então, vira um sábio. Mas deixa isso para lá, vamos voltar para cá. Coloca as suas dúvidas aqui, porque o professor vai entrar aqui, vai ler a pergunta, por exemplo, esse aqui, ó, área do trapézio, Francisco de Oliveira colocou isso aqui em 12 de agosto de 2020. A recíproca da área do trapézio é verdadeira? Em outras palavras, se a área de um quadrilátero ABCD é igual a meio, que multiplica AB mais CD, multiplicado por H, onde AB e CD são as bases e H é a altura, então podemos concluir que o quadrilátero é um trapézio, e como um corolário que as bases AB e CD são, olha só, o cara errou na digitação, são paralelas. Então aqui tem uma pergunta, aí você sabe responder essa pergunta? Seu colega colocou a pergunta, você sabe responder, você vem aqui e responde.
Se você tem a mesma dúvida, você vem aqui e complementa com algum comentário que você acha importante para que outro colega ou o professor ajude você a resolver. E esse fórum aqui ele vai ficar ativo durante toda a disciplina. Então, você tem dúvida? Coloca aqui. Claro que tem outros canais para você procurar ajuda, mas tem dúvida? Coloca no fórum. Tenta compartilhar suas dúvidas com os colegas, tenta resolver as dúvidas de colegas que foram postadas aqui e que você vai reforçar o seu aprendizado. Tá bom? Bom. Essa, então, é a sessão, uma das sessões que eu considero mais importante. Eu estou apanhando na navegação, mas eu já vou me achar aqui. Deixa eu voltar para a disciplina. Tá? Tenho a barra de histórico lá em cima, cliquei em geometria plana, voltei para a página principal da disciplina. Falei do fórum. Depois vem as sessões, as etapas, ou fases, ou semanas, ou tópicos. Cada professor chama de um jeito. Tá? Então, eu tenho aqui, vamos chamar de etapas. Na primeira etapa, nós temos a representação da disciplina. Então, eu coloco aí, basicamente, o que a gente iria discutir nessa representação, que provavelmente será um encontro ao vivo. Tá? E, para essa etapa, eu coloquei uma seção, ou uma subseção, chamada Recomendações de Estudos. E aqui tem um link, um ícone, melhor dizendo, 3 livros. Então, toda vez que eu for colocar alguma recomendação, alguma orientação, eu vou usar essa simbologia aqui, um ícone com 3 livros, e assim você poderá facilmente associar o ícone à atividade e a atividade ao ícone de forma transparente. E aí eu coloco nessas recomendações, em geral, vou colocar quais leituras você deveria fazer, quais vídeos você deveria assistir, e geralmente serão vídeos curtos, como o professor Vida Mansa já falou, vídeos gravados, que estarão disponíveis, ora resolvendo um exercício, ora explicando uma teoria, um conceito da disciplina, e que você poderá acessar através desses ícones que estão aqui embaixo. São vídeos, eu embuti aqui, porque como são de autoria própria, não há problema de direito autoral em embuti-los aqui. Tá? Se forem vídeos de terceiros, o professor pode criar um link para esse recurso externo, e também não vai estar infringindo nenhum direito autoral. Por exemplo, tem um vídeo aqui. Eu vou parar o vídeo aqui, que não é esse o objetivo agora, é só para vocês verem como que o recurso funciona. Então, eu tenho um vídeo embutido, aí você pode tocar o vídeo, mudar a velocidade, o professor é muito monótono, fala devagar, tal. Então você pode acelerar a visualização, você pode ampliar a visualização para a tela cheia, você pode deslocar isso aqui e assistir lá no YouTube, vai ter o mesmo efeito, mas você tem liberdade para fazer isso. Então, voltando aqui, em recomendações de estudos, geralmente serão leituras ou vídeos, e o professor pode colocar outros recursos, cada professor tem uma forma de operar, uma maneira de lecionar, né? Inclusive, os professores que estão aí, eu sou um aprendiz perto de todos eles, então tem professor aí que trabalhou na Companhia de Jesus, deu aula lá para os indígenas. O coordenador deles não era o professor Ivan, era o padre Anchieta. Então pode muito melhor do que nós mostrar outros recursos para você. Mas em linhas gerais, os recursos básicos são esses. Aí, continuando, tem um questionário, isso aqui daqui a pouco a gente vai fazer uma brincadeira com ele. Esse aqui está marcado aqui, que estaria disponível a partir de 31 de agosto. Daqui a pouco eu vou me tornar professor novamente, vou mudar a data para hoje, e quem quiser tentar responder essas questões aqui, são perguntas sobre ângulos, questões fáceis, só para mostrar para vocês
como que seria a ideia de uma atividade de questionário. O professor Edinaldo já mostrou alguma coisa aí na disciplina dele, e nós temos um trabalho conjunto aí para vocês. Então, voltando aqui. Então, eu estou numa etapa do curso. Essa etapa do curso tem recomendações de estudos. Essa etapa do curso tem um questionário. Essa etapa do curso tem uma tarefa. E a tarefa, geralmente, no nosso caso, matemática, nada melhor do que exercícios como tarefa. Então, vocês terão sempre uma lista de exercícios. Eu selecionei aqui 10 exercícios de geometria plana, revisando os capítulos que nós vimos, de 1 até 5, 2 questões por capítulo, então bastante leve a atividade. Mesmo assim, se vocês acharem que a demanda está alta, que o professor ou os professores estão exigindo bastante de vocês, por favor, coloquem essa questão para a gente, ou falem com seus tutores. Eu recomendo que você fale primeiro com o professor, como instância inicial. Se isso não te ajudar, aí você vai para outra instância procurando alguma ajuda. O nosso objetivo não é sobrecarregá-los de tarefa. Por outro lado, né, como contrapé dessa história, a gente precisa aprender um pouco de matemática, a gente precisa aprender um pouco de pedagogia, um pouco de sociologia, de história da educação, de ciência, história da ciência, de métodos científicos. A gente precisa aprender tudo. Então, alguma coisa nós vamos ter, algum trabalho nós vamos ter que fazer para que a gente suceda nesse interim. Bom, e aí nas listas de exercícios eu anexei aqui os PDFs. Então, toda vez que você tiver PDFs anexados, teremos essa simbologia que está aqui, ó. Tá vendo? Estou destacando o PDF aqui. Aí tem o título do arquivo de PDF. E como é que você acessa o PDF? Você acessa o PDF, por exemplo, clicando no link que está à esquerda. Como eu já disse, as atividades você clica, em geral, num link que está à esquerda, tá? E aí você tem a sua atividade para você. É um PDF, você pode usar o seu leitor, aumentar a imagem, aumentar o zoom do leitor para você visualizar melhor. Quem enxerga bem já pode diminuir, etc. É um arquivo PDF que você terá toda a liberdade para manusear no seu dispositivo eletrônico que você estiver usando. Quem não tiver o dispositivo eletrônico ainda, ou não tiver nunca, as ações do campus são para gerar esse material aqui na forma impressa e distribuir para vocês. Nós não resolvemos isso em definitivo, mas é uma questão aberta que vai ser resolvida. Tá? Então, quem não conseguir acessar por dispositivos vai receber isso aqui, ou vai retirar lá no campus com um agendamento prévio para acessar essas listas de exercícios, tá bom? Então, em geral, para os meus cursos, a estrutura do Moodle será a seguinte: você entra numa disciplina, você terá um quadro de avisos, você terá um fórum, ferramenta importantíssima, você terá a abordagem no conteúdo para aquela etapa, com recomendações de estudos, você terá atividades, 2 tipos de atividades. Um questionário, que você responde online, que é uma atividade online, e uma tarefa, que é uma atividade offline, que é uma atividade não presencial, que é uma atividade assíncrona, que você realizará na sua casa, no seu trabalho, onde você achar mais conveniente para realizar a execução dessa tarefa, tá? Então, em linhas gerais, essa é a estrutura de uma disciplina. Eu vou voltar a ser professor aqui. Vou entrar rapidamente em cálculo 4, porque senão o pessoal fica com ciúme. Eu sei que fica com ciúme. Tem gente que está chorando ali. Pô, eu quero cálculo 4, quero cálculo 4. Cálculo 4. Mesma estrutura, um quadro de avisos encabeçando a disciplina, um fórum específico para cálculo 4, para questões de cálculo 4, que ficará aberto durante todo o período da disciplina. Então, não é um fórum por atividade, por etapa do curso. É um fórum para todo o curso. Se você tiver dúvidas lá no finalzinho do curso, uma dúvida sobre um assunto que foi tratado aqui no começo dessa retomada, ou mesmo lá atrás, no início do ano, você coloca aqui que nós vamos tentar te ajudar. Nós, quem? O professor da disciplina e os demais estudantes que estiverem
inscritos na disciplina. Enquanto o Francisco toma uma aguinha, é interessante saber que a própria resolução pede que a gente só aplique avaliações após os primeiros 30 dias, né? Avaliações valendo algum tipo de nota. Então, vejam que tanto no meu curso como do professor, existem alguns questionáriozinhos para responder de verdadeiro ou falso, de múltipla escolha, mas é só para vocês se ambientarem de fato ao ambiente, é só para a gente estar verificando quem está ali, que isso gera alguns relatórios, quem está presente, quem está fazendo alguma atividade, quem está interagindo com o ambiente, tá? Não é que vai valer, vamos dizer assim, uma nota que vai ser calculada ali na média, só para todas as disciplinas a gente já estabeleceu isso. Professor? Ok. Então, só para encerrar, então, o pessoal do cálculo 4, aí depois tem a mesma história, né? Cada etapa tem uma introdução que vai abordar os conteúdos, a parte teórica que será vista, as recomendações, novamente os vídeos para que deverão ser assistidos. Eu coloquei aqui para vocês, do cálculo 4, as notas de aula novamente, para quem eventualmente jogou fora, falou, isso não serve para nada. Então, eu coloquei aqui a nova apostila que foi criada no começo do semestre, para que vocês pudessem acompanhar o curso. É claro que esse material aqui não substitui a bibliografia do curso, são notas que servirão para vocês acompanhar o curso, porque, de uma certa forma, a gente deu uma resumida, focou nos temas principais da disciplina, tá? Mais um aprofundamento, só mesmo com a bibliografia e outras pesquisas que vocês acharem convenientes realizar durante o curso, tá? Então, da mesma forma, como é um arquivo PDF, tem esse símbolozinho de PDF aqui, que eu estou destacando, não sei se vocês conseguem visualizar, mas estou destacando aqui. Tem o título do arquivo PDF e tem, quando necessário, uma descrição do que está lá dentro. Depois disso, vem as duas atividades que eu citei para vocês, né? Que nós teremos em cada etapa do curso, um questionário online, atividade online, uma tarefa, atividade offline, atividade assíncrona, atividade remota. Depois que termina uma etapa, começam as demais etapas, tá? Então, o pessoal do cálculo 4 vai ver logo na sequência integral de linha de campo vetorial, verá teorema de Green, verá superfícies parametrizadas, integral de campo escalar para superfícies, né? De campo vetorial para superfícies também, e os famosíssimos teorema de Gauss e teorema de Stokes, que são a conclusão, o fechamento dessa disciplina. Lá em geometria plana também havia essas etapas seguintes que eu não mostrei para vocês, mas como você já tem acesso ao Moodle, é só você entrar lá e visualizar. Esse blá 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 que está aqui embaixo é porque eu ainda não completei esse item da página do curso. Então, quando eu tiver completado, esse blá 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 vai virar um blá 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 blá, tá bom? Ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar, eu encerro essa apresentação, essa rápida apresentação aqui introdutória para vocês. Volta para o professor Ivan. Obrigado, Francisco, obrigado, Edinaldo. Eu tentei acompanhar aqui ao chat, algumas pessoas estavam perguntando a respeito do acesso ao Moodle, né? Gostaria de saber se todos conseguiram acessar o seu Moodle. Perguntaram se, inclusive, era possível acessar os fóruns ou as atividades de disciplinas às quais aquela pessoa não está oficialmente matriculada, né? Não é possível, né? Você vai acessar o seu hall de disciplinas, né? As quais você está matriculado no semestre. E aí agora acho que é importante que vocês coloquem dúvidas, caso alguém queira, inclusive, abrir o microfone para colocar alguma dúvida para o professor Francisco, para o professor Edinaldo, né, ou para qualquer um de nós aqui, desde que possamos
também ajudar e responder. Eu vou aguardar um minutinho aqui no chat para ver se alguém quer se inscrever para perguntar mais diretamente aos professores ou aqui na sala. Com licença, deixa eu só falar uma coisa, professor. Vontade. A gente tinha uma atividade prevista para que todos realizassem, mas eu acho que como nós já estamos aí há quase uma hora, eu acho que nós vamos deixar essa atividade para eles realizarem depois. Eu não sei, o que você acha, professor Edinaldo? É isso que eu ia sugerir. Fica aberto para essa primeira entrada deles no sistema, em todas as disciplinas tem, e que eles, em cada um deles, façam um software bem interessante. O professor Vida Mansa Francisco, que realizou até no H5P. Isso. Bem interessantezinha, questões bem rápidas, só para... todas elas estão ali naquele primeiro link ali, ambientação. Nas minhas disciplinas ainda não está aberto, daqui a pouco eu abro para vocês, a partir de amanhã vocês podem brincar à vontade. O das minhas disciplinas todas estão abertas a partir das 20 horas de hoje. Ótimo. Francisco, tem uma pergunta aqui, vou ler tal como está aqui, Calamite Matias, se inscreveu aqui para fazer uma pergunta. Calamite, é isso? Fique à vontade, pode abrir seu microfone e perguntar aí às professoras. Estão me dizendo que é a Andréa, é a aluna Andréa Matias, é isso? Andréa, fica à vontade, caso seja você mesmo, fica à vontade, pode abrir o microfone e falar. Nós não lhe ouvimos, ao menos eu não estou ouvindo você. Acho que todos não estou te ouvindo, André. Bom, enquanto a Andréa tenta resolver o acesso dela ao microfone, que realmente nós estamos conseguindo ouvir. Outras perguntas apareceram aqui. A Ashley fala, professor, o senhor pode mostrar o caminho que fez para acessar o PDF de cálculo? Oi, Ashley. Bom, prazer ver você aqui. Para quem não sabe, a Ashley foi estudante comigo lá em Suzano, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, se não me engano, não foi isso, Ashley? E ela veio para cá, para Itaquá, e é um grande prazer ter uma estudante bastante comprometida com o estudo, bastante interessada. Ô Ashley, eu vou apresentar aqui, essa disciplina ela não está disponível para você, tá? A de geometria plana está. Então, talvez até seria legal eu mostrar de geometria plana, mas como é rapidinho, eu vou mostrar das duas, e aí você vê se eu satisfaço a sua dúvida dessa forma, tá bom? Eu queria também pedir para os demais não irem embora, para a gente, porque às vezes aparece uma dúvida de um colega e você está aí na sala, foi embora e não viu, e aquela dúvida lá é um detalhezinho, puxa, que resolve a nossa vida, o nosso mundo muda e a gente é feliz para sempre, tá bom? Bom, voltando então, como é que eu acessei aquele PDF? Vai ser assim em geometria plana também, tá? Eu venho aqui, vou na etapa que eu estou estudando, a etapa que eu estou estudando aqui agora é a etapa inicial, a primeira etapa, e aí eu venho aqui na parte de baixo, tem a parte introdutória, onde eu faço as recomendações de estudos, indico as leituras e os vídeos, e aí aqui vem a parte onde que tem os materiais,
escritos que dão apoio. Então, eu tenho aqui um primeiro material chamado Cálculo 4, Nota de Aulas V1. Então, eu vou no lado esquerdo superior a essa atividade, a esse recurso, clico no link, escolhendo a opção, e aí ele me abre a... Vocês conseguem ver o PDF aí? Está sendo compartilhado o PDF para vocês? Sim, tá, professor. Aí você é interessante ver como faz download também. Então, bom, download aí, esse pessoal aí, a gente vai ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? Porque eles são craques, mas eu vou mostrar aqui. Então, aí você tem aqui todo o texto do PDF, aí você vai até o capítulo que você está estudando. No final, nesse caso, desse PDF que eu criei aqui, no final dele tem uma pequena lista de exercícios, deve dar uns 300 exercícios lá, mas nada muito pesado que o pessoal do quinto semestre não resolva no fim de semana. Para fazer o download, você usa o recurso de download do navegador. Clica aqui no recurso de download e pronto. Está fazendo o download, tá bom? Então, basicamente é isso. Aí, Ashley, no caso de geometria plana, eu vou mostrar rapidamente, cansar os demais estudantes aí com essa navegação aqui do tiozinho. Eu venho aqui, da mesma forma, todas as etapas estão estruturadas do mesmo jeito. Tem uma parte introdutória, tem as atividades e, eventualmente, tem materiais em cima ou embaixo da atividade. No caso aqui, por exemplo, você tem as listas de exercícios. Então, eu tenho, por exemplo, a lista de exercícios número 2. Eu quero acessar esse PDF. Eu venho aqui, acima do recurso, eu tenho um hiperlink, clico nesse hiperlink, tá? E aí eu acessei o PDF. Estou no navegador agora. O que eu faço com isso? Eu posso fazer o download, posso imprimir, posso enviar para um colega, etc, etc, etc. O que você faz normalmente numa página web quando você abre ou ativa um PDF, tá bom? Se eu clicar em download, ele abre o navegador, eu escolho salvar, posso trocar o nome, etc. Tá? Então é isso, espero ter sanado a sua dúvida, que é bem pertinente, afinal de contas, a gente está indo para esse ambiente novo para a maioria de nós aqui, né? Obrigado, Francisco. Só um comentário, Ashley. Cálculo 4 não vai aparecer para você. De geometria plana, se você tiver inscrito na disciplina, deverá aparecer para você. Se não tiver, você pode me mandar mensagem depois que eu vou procurar saber o que está acontecendo e aí a gente tenta, junto com os canais adequados lá no campus, achar uma solução, tá bom? É porque também tem algumas coisas, né, igual está dizendo aqui a Niceia, que os professores, dependendo do ambiente, colocaram algumas datas. Então, algumas coisas só está aberto, a atividade tal só vai estar aberta a partir de 31 de agosto, de 2 de setembro. Então, pode ser que algumas coisas, de fato, não abram. Isso, Dinaldo, só complementando, né, o Felipe, por exemplo, colocou que tem matérias que ainda ele não consegue ver os conteúdos, então são matérias que ainda os professores estão cadastrando o conteúdo, né, então tem esse ponto que o Dinaldo levantou, alguns conteúdos já aparecem, mas com data pré-determinada para abrir, e outros aqui estão sendo, nesse momento, postos pelos professores nas disciplinas. Eu pesquei aqui duas perguntas da Geisa e da Andréia, acho que a Andréia queria abrir o microfone, mas não conseguiu. Perguntaram sobre a questão das aulas síncronas e assíncronas, né? E aí, respondo para a Andréia, para a Geisa, mas para todos e todas, nós faremos amanhã, né, como disse no início da reunião, uma conversa somente sobre essas questões, né? Então, vou falar para vocês, por exemplo, que a gente vai ter uma agenda semanal, né, onde vocês vão poder se organizar em função, né, dos horários, dias e horários, por exemplo, das aulas síncronas, né, e também das atividades que estão sendo, né, postas, né, nas disciplinas de forma assíncrona. Só esclarecendo, né, sem querer ser repetitivo, síncrono, né, aquilo que, né, a grosso modo, acontece online aqui, né, acontece... o professor está lá dando aula e você está acompanhando aqui do outro lado, né? O assíncrono são materiais
que vocês, atividades que vocês acessam a partir de materiais, de vídeos, tal como, né, o professor Francisco mostrou os vídeos dele, o professor Edinaldo, né, que vocês acessam, não necessariamente com essa interação diretamente com o professor, né, no tempo exato que o professor está trabalhando aquele conteúdo com você. Aí tem uma pergunta aqui da Niceia também: é possível entregar atividades com atraso? Ou fica impossível o envio após a data? Niceia, penso que tem, né, os professores vão, na própria descrição da atividade, né, deixar aí o prazo. Penso que há atividades que terão o questionário, por exemplo, acho que o Francisco comentou alguma coisa que há conteúdos dele, ao menos conteúdos de aula, que vão ficar por toda a disciplina, e penso que nas outras disciplinas não vai ser diferente. Agora, questões de atividades avaliativas para nota, aí eu penso que cada disciplina vai determinar, sim, a data de ocorrência, a data limite de entrega. Me pareceu, pela apresentação do Edinaldo e do Francisco, eles me corrijam se eu estiver errado, essas atividades de aula, essas ficam lá, né, até o momento que o aluno submete em definitivo, né? É isso, Edinaldo e Francisco? Os exercícios, as atividades que vocês têm na disciplina de vocês, por exemplo. As minhas, por exemplo, abertas, ele pode tentar quantas vezes quiser, até porque coloquei e não vai valer como uma nota de fato. Cada professor vai determinar isso, né? Tem professor que vai colocar uma data até dia 20 de setembro. Dia 21 você não vai conseguir. Ou ele pode deixar, olha, pode entregar com atraso, só que vai valer só 70%, né? Então, o ambiente permite essa configuração, e aí cada professor, quando você entrar na disciplina dele, vai estar lá os critérios, né? Um contrato didático, ele vai ditar para você como vai funcionar a disciplina dele, o que ele vai cobrar, se ele vai dar importância maior à interação, aos exercícios, se vai ter uma prova escrita no final do curso. Então, assim, esse primeiro contrato didático com cada professor, o que ele estabelecer, e vocês também, né, ou com a conversa de vocês aí intermediada, estabelecer aquilo que vai valer. Sim, por exemplo, respondendo a Niceia, que não é minha estudante nesse período, mas, por exemplo, eu vou dar preferência para as tarefas, para a entrega via e-mail, porque o Moodle ele tem limitação de tamanho de arquivos, então se você criar um arquivo que exceda o limite do arquivo que você pode enviar, você já começa a ter problemas, vai ter que diminuir o seu arquivo, reparti-lo em 2, 3, daí o que acontece? O professor vai ter dificuldade para juntar isso, ou seja, cria-se uma celeuma por causa da limitação. Então, eu, por exemplo, as entregas de tarefas, eu vou dar preferência por e-mail. Os questionários online, não, são questões, 5, 10 questões de resposta rápida que você responde, ali mesmo você já apura o seu resultado e depois o professor dá um feedback sobre isso. Então, essas tarefas eventualmente terão um prazo máximo. Por exemplo, vamos supor que eu coloque lá uma atividade e configure essa atividade para que você possa fazer no máximo 3 tentativas, valendo, por exemplo, a maior nota que você obtiver, ou então valendo a média das 3 tentativas. E o prazo máximo será dia 4 de setembro. Então, até a meia-noite do dia 4 de setembro, você pode realizar aquela atividade. Depois disso, a plataforma fecha. E só se o professor, por deliberação própria, por algum motivo, aceitar que você refaça essa atividade e crie uma opção para que você responda novamente o questionário. Então, tarefas com prazo, você tem que ficar atento. Em geral, eu imagino que isso vai acontecer com todos os professores, será dado um prazo bastante adequado para que você consiga resolver aquela atividade, ou seja, um prazo de vários dias para uma atividade que você realiza em minutos. Então, haverá sempre a possibilidade de você cumprir o prazo. Quando você não cumprir o prazo, na melhor das hipóteses, você vai ser penalizado quando estiver valendo alguma
alguma nota, porque vai ser uma forma de a gente avaliar. Nós não estamos juntos, né? Então, quando você responde um questionário, você dá um material para a gente fazer uma análise, a gente tem um feedback de como que você está tendo o aproveitamento. Então, se você não realiza aquela tarefa no prazo, você descumpriu o tal contrato didático, o contrato que o professor Edinaldo vem citando, né? Então, provavelmente, dependendo do professor, ele não vai aceitar mais a tarefa, ou ele vai aceitar a tarefa, mas vai penalizar aquela avaliação sua, porque alguma coisa tem que acontecer, né? Se nós combinamos um prazo, esse prazo tem que ser cumprido, e quando não é cumprido, tem que haver um motivo justo para que não tenha sido cumprido, tá bom? Agora, a tarefa que você faz offline, que o professor manda você entregar por e-mail, ele também vai definir uma data, e aí você, dentro daquele prazo, realiza a tarefa e manda para ele. Se não entregar no prazo, dependendo de cada professor, de como ele interpreta esse tipo de acontecimento, esse evento, você vai saber o que vai acontecer, se vai haver penalização, se não vai haver penalização, se você poderá refazer a tarefa, se você não poderá mais refazê-la, e assim por diante, tá bom? O Altair aqui no chat escreveu que as matérias, né, os conteúdos não estão aparecendo, né, Altair? Bom, houve o espelhamento do swap, né, no Moodle, mas depois a gente pode pontualmente verificar o que ocorre, né, se ocorre algum problema, especialmente no seu perfil de estudante no Moodle, tá bom? Depois a gente conversa após a reunião. Francisco, você havia comentado de fazer um exercício, mas a sua proposta é deixar com que os estudantes naveguem um pouquinho no swap, no Moodle, e tentem realizá-lo posteriormente, é isso? Exato, Ivan. A ideia, as disciplinas de vetores, álgebra, cálculo, geometria, o professor Francisco só comentou que ele deixou para abrir, se eu não me engano, no dia de amanhã essa atividade. Na minha disciplina do professor Mário já está aberta. Então, quando eles entrarem lá na disciplina, tem algumas disciplinas que não vai ter nada ainda, porque o professor está construindo, mas no nosso já tem essa semana 0, por exemplo, e no meu caso já está aberto, e essa atividade ele pode fazer só para interagir com o ambiente. Eu já abri lá, tá, pessoal? Eu já abri a atividade lá. Quem quiser brincar com a atividade depois, fica à vontade. Perfeito. A professora Priscila quer fazer uma pergunta. Priscila, se você conseguir abrir o microfone, fica à vontade. Tá bom. Oi, pessoal. Boa noite. Agradecer ao professor Edinaldo Francisco, né, por essa explicação. Confesso para vocês que eu estou aprendendo a mexer no Moodle, né? Eu já dei um curso pelo Moodle, porém, para eu dar esse curso, que era uma necessidade do Instituto Federal lá via reitoria, eu tinha uma pessoa do meu lado dizendo o que eu deveria fazer, tá? Porque pediram um curso para uma semana, né? Uma emergência, e aí eu não sabia mexer no Moodle, eu preparei os slides e fui colocando, né? E a pessoa do meu lado, né, que entendia muito, foi me ajudando, né? Então, eu confesso que o Moodle vai ser um enorme desafio para mim. E aí, voltando para minha dúvida, Edinaldo e Francisco, né? Por exemplo, aqui, se eu estou usando o Meet, né? Quando eu falo para trazer algo que eu planejei, coloquei lá no Moodle, por exemplo, slide, é isso que eu faço como vocês fizeram, como o professor Ivan fez, compartilhar a tela, né? É isso aqui. Ou eu faço ao contrário, eu coloco o link do Meet no Moodle, tá? Ou para outras plataformas também. Se o professor Edinaldo quiser falar também, basicamente, saiu da reunião. Bom, professora Priscila, então, tem uma pergunta, uma questão sua mais acima ali sobre
os 30 dias aí, né, nós estamos considerando isso. A gente colocou lá, terão atividades para os estudantes, eles poderão fazer, mas não valerão nota, só para eles ir se ambientando com o tipo de participação que será pedida a eles, tá? Então, durante os 30 dias, talvez até um pouco mais, não haverá nenhuma atribuição de nota. A questão de atividades eles terão para eles irem se acostumando, né? Para eles irem ganhando ritmo. Sobre a sua questão, é isso que você falou, de certa forma, se eu entendi adequadamente, sim, você vai montar uma aula. Então, você tem um material lá no Moodle, e você lá no Moodle, eventualmente, pode colocar um link para essa aula que você vai fazer síncrona, ao vivo, com os estudantes. Aí eles vão acessar lá do Moodle o link e vão abrir um link que nem nós estamos participando hoje aqui desse link que o professor Ivan colocou para a gente. Aí, na sua aula, você está apresentando a sua aula lá, você pode usar os materiais que estão no seu computador, o material que está lá no Moodle, você colocou para que os estudantes acessem. Você não precisa voltar lá e acessar. Eventualmente, você pode até acessar, porque aí você tem um repositório único, mas você trabalharia normalmente. Você poderia abrir um arquivo do seu computador, uma apresentação PowerPoint numa página, abrir um programa, algum software educacional que você tenha, ou um texto, num editor de texto, do jeito que você daria uma aula normal. Imagine que você está dando na sala V21, e aí você colocou lá no computador, projetou os slides, abriu um arquivo de texto, colocou um vídeo, colocou um áudio, fará do mesmo jeito aqui, nessa sua apresentação no Meet, no Teams, no Zoom, ou no StreamYard, em outros. Depois que terminar essa aula aí, a única questão que fica é aprender a gravar essa aula, tá? E isso é uma parte mais trabalhosa. Tem alguns professores do campus que já têm know-how para isso aí, podem dar uma ajuda para a gente, tá bom? Não sei se ajudei, mas é basicamente isso que eu posso dizer a respeito. E outra questão também é que o Moodle, né, ele nos possibilita até, assim, estratégias de interação. Eu lembro que uma que eu utilizei, né, você mostrou várias, Francisco e o Edinaldo, uma que eu utilizei foi a votação, né, assim, para que a pessoa não saia daquela tela, né, para que foque, né. Então, nós, professores, né, a gente vai estar sempre mostrando para vocês, né, como o próprio Francisco fez aqui, para baixar um arquivo, faz isso, a gente sempre precisa estar relembrando para vocês, tá? Até porque é uma forma também de nós, professores, estarmos aprendendo a melhor usar dessa plataforma, tá? Então, vai ser algo, né, que a gente precisa mostrar aí de forma clara, síncrona, né, muito mais síncrona do que assíncrona, aí da minha percepção e da minha experiência, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigada, viu? Deixa eu só fazer um complemento. Então, sobre essas questões das atividades, o Moodle tem uma centena ou mais de atividades lá que a gente poderia colocar. Eu resolvi não criar muita firula nas minhas duas disciplinas na licenciatura, porque, primeiro que nós não somos uma escola EAD, nós estamos fazendo aqui um processo que eu acho que até vai ter alguma qualidade, porque a gente tem uma diferença que outros cursos à distância têm, porque a gente tem os professores mais próximos dos estudantes, tem as tutorias que podem atender individualmente estudantes, tem os professores aqui engajados com essa atividade, e às vezes num curso EAD formal, aí você tem um tutor lá, que não é o professor autor da disciplina, e ele só atua algumas vezes por semana. A ideia aqui é que você tenha um acesso com os professores e outros servidores da instituição de forma mais a miúde, né? E eu resolvi optar só por 2 tipos de atividades. Um questionário online, um quiz online, e uma tarefa para ser feita de forma não presencial pelo estudante na hora que ele achar mais conveniente. Porque resolvi não inventar muita coisa agora para não tumultuar ainda mais esse momento. Foi essa a minha decisão, assim, vou falar aqui pedagógica, mas de certa forma é
É uma hipérbole que eu estou usando, né? Porque a minha pedagogia é bastante básica, tá? Francisco, você tocou num ponto bem importante, né, e acho que reitera aquilo que a Priscila também falou, né, essa questão da gravação da aula, né. Nós, durante esse período, desde a interrupção presencial do calendário e agora até esse momento das vésperas do retorno, a gente vem considerando muito esse diálogo, né, próximo aos estudantes, né. E alguns estudantes relataram, né, aos professores que gostariam bastante de que, nas condições de aula síncronas, que essas aulas pudessem ficar gravadas, né? Então, até uma demanda que eu anotei aqui, Francisco, e vou voltar a conversar com você, no sentido da gente compartilhar essa estratégia, esse tutorial de como efetivar aí uma gravação, porque realmente vai ser importante no sentido de contemplar aí essa demanda dos estudantes. E aí eu volto na fala da Priscila, né? Eu também engatinho aqui no Moodle, né? Então, mas a gente está num coletivo que vem se prestando justamente a compor dessa forma, né? Aqueles que estão um pouquinho mais à frente, com mais experiência, ou que já foram estudantes de um curso Moodle, ou que já foram, né, professores, né, utilizando essa plataforma, enfim, justamente de nos formar, né, formar aqueles que possuem menos experiência. E acho que essa troca vai ser contínua e precisa ser contínua, né? A gente iniciou isso no grupo de professores, mas a gente vai, obviamente, continuar com esse processo, né, de ajuda, um processo colaborativo, né, entre nós aqui durante todo o tempo, né, entre nós, professores, nós, professores, com vocês, estudantes, enfim, eu acho que é uma rede solidária que precisa se constituir, evidentemente, para que a gente consiga êxito aí nesse período de calendário remoto, né? Exato, o Edinaldo falou aqui, vamos todos aprendermos juntos, né, como já dizia, né, Paulo Freire, a professora Priscila relembrou, né? Eu ensino e aprendo, o estudante aprende comigo, mas eu aprendo com o estudante, né? Bom, gente, a gente está com... Professor, Francisco, fica à vontade. Não, é que se o senhor for encerrar, eu gostaria de ter uma última fala com os estudantes presentes aí na sala. Pode ser? Pode ficar à vontade, Francisco. Tá. Então, basicamente, a gente fica com muitas incertezas nesse momento, então eu queria falar umas 2, 3 coisinhas aqui, espero não alongar demais. Abraham Lincoln falava que ele preferia ficar calado e as pessoas ficarem em dúvida se ele era um idiota do que falar e aí as pessoas não terem mais dúvida, mais ou menos a mesma situação. Mas eu vou falar porque eu acho importante deixar alguma mensagem para os estudantes. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o Moodle. O Moodle, ele é universal, tá? Ele é usado no mundo todo. Embora eu tenha algumas críticas sobre as formas, né, como a gente está implementando isso, mas nós não temos muitas opções e dentre as opções, sejam elas pagas ou gratuitas, como é o caso do Moodle, né, que é um software aberto e gratuito, o Moodle é o melhor deles, tá bom? Então, isso vocês não ficarem preocupados, né, que plataforma é essa. Para muita gente é nova, mas o Moodle está aí há décadas, tá? Há décadas e está sendo melhorado. Então, por exemplo, para quem quer fazer um sistema de ensino misto, o Moodle tem uma série de ferramentas incríveis, interessantes, e que num outro momento a gente poderia até tentar implementar isso de uma forma mais organizada, mais planejada, tá? No momento a gente está numa situação diferente, então a gente vai trabalhar desse jeito. Aí você pode ficar em dúvida sobre a operação. Eu até comentei agora há pouco num chat lá com a professor Ivan, professora Priscila, o seguinte: se o estudante sabe navegar no Facebook, sabe usar o WhatsApp,
ele vai conseguir usar o Moodle, porque é muito simples, vocês viram, é basicamente uma página de navegação, aí tem atividades, tem links, você acessa o link, lá o professor te dá instruções, disponibiliza um recurso, disponibiliza um arquivo, orienta você na atividade, então não há muita dificuldade. A maior dificuldade é para nós, professores, criarmos as atividades, colocarmos, produzirmos material para colocar lá dentro. Mas isso aí, vários servidores, professores estão fazendo cursos, outros servidores também, existem várias formas de você acessar esse conhecimento, tanto para o estudante quanto para o professor. Se você pesquisar no Google tutoriais, você vai achar 8 milhões de tutoriais para estudante. Por exemplo, você deve achar uns 8 milhões de tutoriais para estudante. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar 4 milhões de tutoriais. Vocês podem escolher até em a língua qual você quer assistir o tutorial. Então, jeito da gente aprender a usar, vai ter. O professor Ivan, a professora Priscila falou que sabe muito pouco, a gente sabe pouco. E vamos ter que aprender outras coisas junto com todo mundo aí também. Aí você não está conseguindo, está com alguma dificuldade? Instituto Federal, campus de Itaquaquecetuba, tem a tutoria, que é uma atividade criada pelo professor Tiago no semestre anterior, junto com a ideia de outros professores, e que é a nossa forma de estarmos mais próximos de vocês. Então, eu sou tutor do pessoal de alguns estudantes da licenciatura, 5º semestre. Então, esses estudantes podem recorrer a mim, que eu vou ajudá-los. O professor que é tutor do 3º semestre vai ajudar aquele seu estudante do 3º semestre. O professor que é tutor estudante do 1º semestre vai ajudar. Todo mundo que tiver dúvida, recorre ao seu tutor. É o primeiro cara que você tem que ir atrás. Você vai atrás do professor da disciplina, vai atrás do tutor, para resolver os seus problemas pedagógicos, de conteúdos da disciplina com seu professor. Problemas um pouquinho mais abertos, dificuldade de acesso, não entende como é que aquela atividade está disponibilizada, ou aquela atividade está com algum erro na plataforma, vai atrás do tutor, vai atrás do professor, um deles vai resolver ou encaminhar a sua dúvida. Então, isso é muito importante que você... Uma última palavra, na verdade são palavras que eu queria falar, é o seguinte: não dá para a gente correr atrás do tempo que já passou. Né? O passado ele não volta, não tem lembranças, né? e memórias. Né? O tempo não volta. Ele só voltaria se você se chamasse Benjamin Button, mas não é o caso. Então, a gente tem que fazer o seguinte, é olhar para frente, olhar para agora, olhar para o futuro. Eu estava pensando um pouco sobre esse momento que a gente está passando, e uma das coisas que eu considero positiva nessa situação, que é inusitada, a situação que nós vivemos, né, é a oportunidade que vocês, estudantes de licenciatura em matemática, estão tendo agora. Nós estamos passando por uma atividade formativa, embora você não tenha percebido isso, e vá perceber isso durante esse período em que nós vamos estar tentando trabalhar não presencialmente, mas você está passando por uma outra atividade formativa. Poucos professores aqui na nossa instituição tiveram a chance de fazer uma graduação, eu não estou falando um curso de AD, um curso curto, de pouca duração, ou uma pós-graduação, como eu fiz uma graduação e eu fiz uma pós-graduação não presencial. Eu fiz uma graduação não presencial, fiz uma pós-graduação de 1 ano, mais ou menos, não presencial. Mas vocês estão tendo essa chance, que poucos tiveram. Né? Vocês podem viver um pouco disso, e eu espero que seja pouco mesmo. Tá? Verão problemas, né? Problemas nós temos aos montes, problemas que advêm da adoção dessa modalidade. Vocês vivenciarão as suas próprias dificuldades e também aquelas dos seus professores. Por que não? Vocês aprenderão quais são os erros que a gente comete e os acertos, e que vocês cometem também. E se depois de formados, algum dia mais tarde, vocês tiverem que enfrentar uma situação como essa, vocês já terão esse background, esse know-how, né? Conhecimento que adquiriram sobre a modalidade e sobre as ferramentas. Essas ferramentas, eventualmente, vão mudar no futuro, pois essas ferramentas elas são
como que eu poderia dizer, tecnologia, e tecnologia está mudando o tempo todo, o dia todo, toda hora, né? Então a gente pode ter essa mudança, mas o conhecimento que vocês vão passar a adquirir nesse processo, não digo o conhecimento específico da disciplina, mas o conhecimento da situação, né? A vivência do problema, e isso dá muita experiência para a gente, tá? Esses conceitos, a base, os prós, os contras, estarão internalizados em vocês, e isso aí vocês vão levar consigo para outras, vamos dizer assim, batalhas que vocês vierem a enfrentar. Eu costumo dizer, né, falei de ferramentas, eu costumo dizer que, para quem só tem martelo, todo o problema é prego. Né? Mas nós, a contragosto do que, né, nós não queríamos estar nessa situação, mas estamos, a gente está colocando mais uma ferramenta na nossa caixa. Então, isso pelo qual a gente está se embrenhando, né, essa atividade que nós estamos começando agora, que a gente está se embrenhando juntos aí, ajudará na nossa formação, tanto como professores, que somos alguns aqui presentes, ou então a vocês, que serão futuros professores, tá bom? Basicamente, são essas as palavras que eu queria deixar, tentar incentivá-los. Ok? Obrigado, professor. Francisco, eu que agradeço as suas palavras e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a disponibilidade do professor Edinaldo, dos demais colegas que puderam participar aqui conosco hoje. Certamente muitas dúvidas surgirão, né, durante todo o processo, como você destacou, mas certamente foi muito importante aí ouvi-los e poder colher um pouco dessas experiências que vocês trouxeram aí, essas primeiras, né, experiências que vocês trouxeram em relação ao mundo. A gente já chegou numa 1h30 de reunião, então eu gostaria de, caminhando para o final, relembrando que amanhã nós teremos, né, um encontro às 20 horas, para quem chegou um pouquinho depois na sala, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, inicialmente no link lá da RNP, qualquer mudança de trajetória eu os comunico um pouco antes do início da reunião. Da mesma maneira, torço para que tenhamos uma sala tão cheia, para que possamos dialogar sobre esse início de processo, esse início de retomada. Algumas perguntas já surgiram aqui em relação a isso, se terão aulas síncronas, assíncronas. O Francisco, né, lembrou bem do tutor, né, eu vou falar para vocês da importância dos tutores, retomar quem são os tutores de cada turma, enfim. Então, acho que vai ser uma explanação geral, né? E, da mesma maneira, deixo o convite aberto para quem está aqui, para quem puder chamar mais colegas a participar, aos professores e professoras que também participaram hoje com a gente. Bom, é isso. Eu desejar uma boa noite. Não sei se o Edinaldo quer dar uma boa noite para o pessoal, mas já deixo desejar o meu boa noite e uma boa continuidade de semana e de trabalhos para nós. Pessoal, obrigado pela vinda. Opa! Não, meu boa noite, eu só também queria registrar aqui que o professor Rodrigo, que estava querendo participar dessa nossa reunião, mas ele estava na reunião no mesmo tempo que esse. Então, boa noite meu e do professor Rodrigo. Um abraço. Beijo, Chicão. Deixa para lá esse beijo. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.